Seguimos então com nossos estudos do livro Relações de Amor Sincera, parte 1, Entendendo Nossas Relações, dia 3, Libertando-nos da Culpa. A Ana Isabel Fagundes traz que a culpa é um dos vazios que nós ainda sentimos em nós. E se nós queremos nos desfazer dela, nós precisamos nos voltar para as nossas verdades, sempre buscando as coisas mais da nossa essência, porque se nós ficarmos muito no superficial, está sujeito a aumentarmos esse sentimento dentro de nós, criando teias de dificuldades e muitas vezes nos sentindo sem saída. Tentamos e sempre voltamos ao mesmo ponto de partida, porque está sujeito a gente acabar se tornar um eterno insatisfeito, né? E isso cria um ciclo de julgamento, culpa e medo. E muita frustração, né? Pelas tentativas, assim, sempre pelo mesmo caminho, que muitas vezes a gente não está se dando conta que se fizermos um pouquinho diferente, se ampliarmos mais a nossa visão das situações e dos nossos sentimentos, a gente consegue agir de alguma forma diferente para poder ter um resultado diferente. Por que que acontece esse ciclo? Porque a gente ainda separa as coisas em boas e ruins, e isso nos limita. Porque a partir do momento que eu me liberto disso, do bom e do ruim, eu começo a enxergar tudo como aprendizado. Eu posso entender assim, bom, essa situação me gerou um desconforto. Eu não posso sentenciar que ela é ruim. Pode ser que seja uma porta ali aberta, escancarada no meu rosto, para eu poder entrar e descobrir coisas novas em mim, que nem eu falei num dos outros vídeos, os sintomas que causam na gente para que a gente saia da zona de conforto, né? E pelos meus posicionamentos, eu posso querer solucionar as coisas. E como que eu posso melhorar o meu discernimento para saber como me posicionar e melhorar as situações e as coisas dentro de mim? Eu vejo assim que é muito importante eu saber o que eu quero, mas tão importante quanto é eu saber por que eu quero. Porque às vezes eu já me peguei assim na minha vida querendo algumas coisas e sem questionar por quê. O que eu vinha buscando? O que eu estava querendo com aquilo, né? Esse porquê, esse questionamento, o simples fato de fazer essa pequena pergunta é o que vai alinhar as nossas convicções e a nossa visão com os nossos valores, para poder saber bem direitinho o que a gente está querendo. Por exemplo, tinha uma época em que eu queria emagrecer. Aí eu pensei, tenho que emagrecer 5 quilos, meu Deus, não sei o que. Meu foco da vida era aquilo, emagrecer. Eu comia um doce, eu me culpava. Eu comia um pão, eu me culpava. Parece que virou assim o foco da minha vida, né? Aí um dia eu assistindo um vídeo, deu uma aula e foi feito esse questionamento, né? E também falado assim que na nossa vida nós estamos em busca de sensações e não simplesmente de objetivos, né? Eu quero emagrecer esses quilos aqui, tudo bem, é o objetivo, mas eu tô em busca de sensações. Será que emagrecer vai me trazer a sensação que eu tô buscando ou é simplesmente algo que está sendo uma fuga para eu fugir do real motivo e focar nisso, onde eu vou chegar nesse objetivo e não vou receber aquela sensação que eu estava esperando? É uma falta de discernimento meu, né? Não consegui entender bem o que eu estou precisando. Um questionamento interessante de se fazer também é: será que eu me conheço a ponto de colocar para mim objetivos viáveis, que eu tenho condição de fazer, que tem relevância para mim? Ou eu estou me propondo a fazer coisas que têm grandes possibilidades de eu me frustrar? Tanto coisas que podem depender de outras pessoas, dos quereres externos, de situações, do clima. Sei lá, não posso me frustrar porque chove, né? Porque é uma coisa que tá completamente fora do meu controle. E que nem eu falei no outro vídeo também, às vezes coisas dentro de mim estão ainda fora do meu controle por falta de compreensão minha, então quem dirá o clima, por exemplo, né? Então, como são esses objetivos? Será que eu vou conseguir atingir o meu parâmetro, o que eu estou esperando de mim mesma? Ou tem grandes chances de eu me frustrar e me culpar, porque é algo que pode ser prevenido?
Outra coisa que a Ana Isabel traz também, falando a respeito dos conflitos relacionados com a culpa, é que eles acontecem quando nós não nos sentimos merecedores das coisas. E seja por preconceito nosso ou mágoa, que nem sempre nós temos consciência assim direitinho do que é, né? Do que está se passando dentro de nós. Precisamos acessar a raiz dessas mágoas para desfazermos elas, pois ninguém é culpado de nada, nem nós, nem os outros. Eu vejo que as pessoas são responsáveis pelas suas atitudes e cada um planta, cada um vai colher. A conta vem para cada pessoa, eu costumo dizer, né? A outra pessoa é responsável pelo que ela está me dizendo, pelo que ela está fazendo, mas como eu recebo, é responsabilidade minha. Não tem como culpar ninguém. Então eu procuro pensar que o que é daquela pessoa é dela, né? A cada um é dado assim as suas coisas de acordo com o seu plantio. Tem muitas coisas assim, eu penso em todas que fazer justiça com as próprias mãos não é um bom caminho, porque eu não sou juiz, eu não tô nesse lugar de julgar. No momento em que eu condeno, sentencio alguém, eu me coloco nesse lugar e eu considero um lugar bem perigoso assim na vida, porque tá sujeito virar o jogo, né? E alguma pessoa me julgar ou me sentenciar, isso não é legal. Eu abri portas para iniciar algum tipo de relacionamento desse tipo. E com isso não existem culpados e nem mágoas. É simples. Então, por que ainda ficar no superficial? Por que ainda esperarmos? Por que ainda sofrermos? Por que ainda tememos o amor verdadeiro e as coisas verdadeiras, né? E a transparência das coisas como elas são, do que estamos nos defendendo, né? Que essa defesa é uma ilusão, porque a real defesa é a verdade, é o bem, é fazer o bem, é ter compreensão. E eu não digo assim também que nessa caminhada de busca por si mesmo e da essência e de tudo mais, até na questão da espiritualidade, eu não digo assim que eu preciso abrir mão das coisas externas que eu chamo, né? Porque tudo é meu, assim, eu falo interno e externo, mas para eu poder compreender o que é cada coisa pela limitação que eu ainda tenho, assim, de compreensão mesmo. Mas eu vejo que a autoestima, a nossa beleza, as nossas conquistas materiais, todas as coisas têm um lugar bem importante na vida, no coração. Tem coisas que trazem felicidade, sim, mas se estiverem colocadas no lugar correto, pela experiência que eu tenho e que eu converso assim com as pessoas que eu gosto, quando as coisas estão cada uma nos seus lugares, elas trazem felicidade com certeza, né? Não é simplesmente abandonar tudo, vou viver minha essência, vou subir um morro e viver sozinho e também não é por aí, por mais que na minha vida em alguns momentos eu já tenha pensado isso, em alguns momentos meio deprê, assim, que eu tava, que eu tive vontade de me isolar, e isso não faz muito tempo. Agora que eu tô saindo um pouco, assim, dessas questões, e sinto que foram momentos bem importantes para mim também, mas eu fui em alguns extremos e hoje eu venho buscando pelo equilíbrio, porque eu vejo que o equilíbrio é o que nos traz o que nós precisamos. A gente respirar, serenar, estarmos mais centrados, ouvirmos o nosso silêncio, que eu vejo como algo muito importante. Eu já recebi algumas respostas no meu silêncio. Podemos nos transformar positivamente fazendo isso, que eu vejo que é um dos melhores caminhos. Nós com nós mesmos nos trabalharmos, nos transformarmos, sem cobrar nada das pessoas, sem culpar ninguém e sem nos culparmos também, porque cada um tem seu tempo. Tem muitas coisas e muitas pessoas que eu me identifico, que eu vejo assim o quanto eu era, e às vezes ainda sou, parecida com essas pessoas. E muitas vezes são as pessoas que mais me irritam, que mais me estressam, porque eu penso assim, nossa, olha o que essa pessoa tá fazendo. Mas aí quando eu vou me dar conta, eu penso, nossa, como eu era parecida com ela, e às vezes ainda sou. Então esse exame eu acho legal a gente fazer sempre que puder. E tem duas perguntas legais assim que eu achei que eu sempre procuro me fazer também. Será que eu tô certa?
Será que eu tô certa em cada decisão, em cada coisa? Ou será que eu só tô brigando eternamente para ter razão? Mais ligada ao orgulho, a não dar o braço a torcer, que isso não colabora para nenhuma relação, né? Nem comigo mesma e nem com ninguém. Então eu vejo que são duas chaves, assim, para eu prestar bem atenção. E o link que eu quero fazer hoje é com o livro O Quinto Compromisso. É um livro maravilhoso, por indicação da minha prima, Júlia. Eu li os 4 compromissos e foi muito bom. Depois eu comprei o quinto compromisso, que aí ele traz mais algumas coisas assim para somar, né, nessa filosofia tolteca. É do Dom Miguel Ruiz e Dom José Ruiz. Se eu não me engano é pai e filho, assim. É bem legal as ideias deles. E eles trazem assim, o primeiro compromisso, seja impecável com sua palavra. Falando do poder da palavra, que as palavras não devem ser usadas de modo leviano, que nós temos que dizer apenas aquilo que acreditamos de coração mesmo, das nossas convicções alinhadas com o nosso coração, porque tudo isso contém energia. O segundo compromisso é não leve nada para o lado pessoal. E aí, quando alguém fala de você, está na realidade expondo a si mesmo. Aprenda a se tornar imune às opiniões alheias, porque muitas vezes está sujeito que aquela pessoa quer até ter a coragem que a gente tem para algumas coisas. Eu mesma estou sempre me examinando assim nessa questão de como eu me sinto em relação às pessoas também. Porque são coisas bem sutis, né? Da gente sentir, eu penso, por que que eu tô sentindo isso? Será que eu quero ser parecido com aquela pessoa? Será que eu quero aprender alguma coisa com ela? Será que eu quero me aproximar? Como que é, né? Por que esse desconforto? O terceiro compromisso é não tire conclusões. É a gente ficar apenas com a realidade concreta das coisas. Sempre claro, transparente, ignorar o que há de nebuloso e mal explicado, porque eu percebo que muitas vezes eu criei coisas, entendimentos e situações simplesmente por tomar uma conclusão precipitada, sem me comunicar com a pessoa envolvida. Então, mais uma vez, o diálogo, a importância. Eu entendi uma coisa, peraí, mas o que tu tá querendo dizer? E muitas vezes, a maioria das vezes, a pessoa não estava querendo dizer aquilo que eu concluí. E eu deixei de criar aí problemas, né, para mim e para as pessoas. O quarto compromisso é sempre dê o melhor de si. E em qualquer circunstância, faça o melhor que você puder. O meu melhor hoje é um, o meu melhor amanhã talvez seja outro, talvez seja mais, talvez seja menos. É legal eu poder me compreender, me entender como é que eu tô naquele dia, me sentir, me respeitar, como é que tá minha produtividade, como é que tá minha disposição para viver e aceitar também, né? E eu não tô falando assim de preguiça de não fazer as coisas, de usar isso como desculpa, mas de se perceber verdadeiramente. E o quinto compromisso, que ele fala, seja cético, mas aprenda a ouvir. Esse seja cético é mais ligado ao poder da dúvida, que é essa coisa do exame, né? Eu sempre me perguntar, será que eu tô certo? Como é? O que eu posso absorver? Sem julgar entre o certo e o errado da situação. E aí tem umas palavras aqui que eu quero ler, que nos 4 compromissos, o Dom Miguel Ruiz demonstra como superar a domesticação que a sociedade nos impõe, ajudando-nos a romper com as crenças que impedem nosso crescimento e a assumir apenas compromissos capazes de afastar a depressão, a insegurança e a dependência. Agora, o quinto compromisso, ele e seu filho oferecem o último preceito para livrar-se das amarras das expectativas alheias e alcançar a verdadeira liberdade, aquela que vem da alma, que somente nós podemos nos conceder. Então é isso, gente. Eu vou deixar também a letra de uma música do Lulu Santos que eu ouvi hoje e eu acho que tem tudo a ver com esse estudo que a gente está fazendo. Grande beijo, gratidão.